Esperei com confiança no Senhor, e Ele ouviu meu clamor. Que eu não venha me esquecer de onde Ele me tirou. Eu seja grata por tudo que sou. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e disse: creia nas minhas promessas, no tempo certo irá se cumprir. Feliz é o homem que confia em Deus e espera as suas promessas. Descansa no seu grande amor e crê que Ele vai fazer o impossível acontecer e me pôr nos lábios um hino de vitória, um novo cântico e um hino de louvor ao nosso Deus. Esperei com confiança no Senhor, e Ele ouviu meu clamor. Que eu não venha me esquecer de onde Ele me tirou. Eu seja grata por tudo que sou. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e disse: creia nas minhas promessas, no tempo certo irá se cumprir. Feliz é o homem que confia em Deus e espera as suas promessas. Descansa no seu grande amor e crê que Ele vai fazer o impossível acontecer e me pôr nos lábios um hino de vitória, um novo cântico e um hino de louvor ao nosso Deus. Feliz é o homem que confia em Deus e espera as suas promessas. Descansa no seu grande amor e crê que Ele vai fazer o impossível acontecer e me pôr nos lábios um hino de vitória, um novo cântico e um hino de louvor ao nosso Deus, ao nosso Deus, ao nosso Deus, ao nosso Deus, ao nosso Deus. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. Bom dia, Pai do Senhor a todos. Chega mais um pouquinho mais para frente. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E aí, já agradeceram a Deus pelo dia de hoje? Se não agradeceram, vamos lá agradecer. Senhor, muito obrigada por mais um dia. Senhor, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos para que a Tua vontade seja feita. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. E aqueles que não agradeceram, bora lá agradecer, porque só Ele é digno. Bom, Deus colocou uma palavra no meu coração que fica em Efésios 5, do 10 em diante, que diz assim, fala da armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém, glórias a Deus. Aqui a palavra do Senhor está falando com respeito às armaduras de Deus, né? A verdade, né? A couraça da justiça, capacete da salvação, escudo da fé, calçando a sandália, né, do evangelho da paz, né? E usando também, né, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? São 6 armaduras de Deus, né? Sendo que uma, né? Ela é capaz de completar todas as outras, né? Que é, né, a espada do Espírito, que é, né, a palavra de Deus, né? Quando nós temos a palavra de Deus, né? Quando nós conseguimos manusear bem a palavra do Senhor, né? Nós nos cingimos realmente, no caso assim, da verdade. Por quê? Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, né? Ela é a verdade. Então, quando nós temos a palavra, nós, consequentemente, iremos nos cingir da verdade, porque apenas a verdade que nos liberta, né? E a verdade é Cristo, né? E também com a palavra, né? Cingido da verdade, né? Temos o capacete da salvação, né? A salvação nós encontramos somente em Jesus, né? Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar, né? Para primeiro nos perdoar de todos os nossos pecados, né? E para nos salvar, né? Então a salvação nós encontramos também em Cristo, né? Conhecereis a verdade vos, e a verdade ela vos, né, libertará, né? Salvação nós só encontramos apenas em Jesus, né? E aí também, né, com a palavra, né? Aí tem, no caso, né, nós iremos nos cingir da verdade, né? O capacete da salvação, né? Que nós viemos a realmente termos a certeza, né, da nossa salvação em Cristo Jesus, né? Que nós viemos ter realmente, né, a certeza, né, que nós somos salvos, né, em Cristo Jesus. Que, né, assim, desde o momento que nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, né? E nos arrependemos de todos os nossos pecados e nós pedimos perdão, né? Nós recebemos Jesus, né? Como realmente nosso único e verdadeiro, né, Salvador, né? Ele nos aceita, né? E aí nós temos, né? Nós vamos batalhar para poder nós termos a salvação em Cristo Jesus, né? Então nós temos que ter na nossa mente que nós somos filhos amados de Deus, nós somos chamados pelo Senhor, somos escolhidos pelo Pai, né? E que nada, nem ninguém venha tirar da nossa mente aquilo que Deus já plantou nos nossos corações, que é realmente a salvação em Cristo Jesus, né? E nós somos salvos, né, não por obras, mas sim pela graça de Deus, né? Pela graça sois salvos, né? Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, né? E aí, no cingindo da verdade, né? Capacete da salvação, couraça da justiça, né? Quando nós manuseamos bem a palavra, nós sabemos, né, que a justiça ela vem de Deus, né? O único que é justo é Deus, o único que é o verdadeiro juiz é Deus, né? Não existe outra justiça, né, tão fiel e verdadeira se não for dele, né? Qualquer justiça que o homem faz, a própria Bíblia fala que não passa de trapo de mais imundícia, né? Que fala a própria palavra, né? Trapos de imundícia, né?
porque, né, a justiça do homem ela é feita pelos seus próprios interesses, né, e a justiça do homem ela é falha, mas a justiça de Deus ela é real, ela é realmente verdadeira, ela é uma justiça fiel, porque ele é justo, ele é santo, né, ele é o único que julga realmente as nossas causas com justiça, né? Então, né, e a justiça também não é só na questão da justiça em si, né, de punição, falar também da justiça, também de fazermos o que é certo, de fazermos aquilo que é correto. Então, quando nós manuseamos bem a palavra do Senhor, nós sabemos aquilo que é justo, aquilo que nós devemos fazer, que é aquilo que é correto, né? E aí através da palavra nós realmente vemos o que nós, né? No caso a palavra de Deus, ela nada mais é do que, né, um espelho, né? Nós olhamos e através da palavra nós vemos as nossas imperfeições, nós vemos aquilo que nós precisamos mudar, nós vemos aquilo que nós precisamos abrir mão, né? Nós vemos aquilo que nós estamos fazendo de certo ou realmente teve de errado. A Bíblia não é para poder condenar erro dos outros, mas a Bíblia ela serve para poder nós olharmos para dentro de nós mesmos e ver aquilo que nós precisamos mudar, né? Porque muitas das vezes as pessoas querem usar a Bíblia para poder tá condenando os erros dos outros, mas em compensação elas não olham para a Bíblia para poder verificar e ver os seus próprios erros. E aí, sentido da verdade, capacete da salvação, né, coraça da justiça, escudo da fé, né? A Bíblia fala que as armas da nossa milícia ainda não são carnais, né? Mas são poderosas em Deus, né? Então, o escudo da fé, para poder nós apagarmos todos os dardos inflamados do maligno, né? Como assim dardos inflamados, né? A fé faz com que nós venhamos a ter, né, a certeza, né, de que em Cristo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Né? Nós somos mais do que vencedores, independente das circunstâncias que nós venhamos a estar vivendo, né? Ou que venhamos a viver, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Né? Então, a fé ela faz com que, ainda que os dardos inflamados, o que são os dardos inflamados? Palavras, né, lançadas contra realmente as nossas vidas, para que nós venhamos muitas das vezes a duvidar daquilo que Deus já falou ao nosso respeito, daquilo que Deus tem para realmente as nossas vidas, né? Para duvidar que nós somos filhos, né? Assim como o diabo ele fez assim, né, com Jesus, quando Jesus ele estava lá no deserto, né, falando, né, se você é filho de Deus, né, criando dúvidas, né? Só que bem antes disso Jesus ele foi batizado, né? E Deus já tinha falado com ele já, né? Que ele era, como se diz, o filho amado dele, né? Ele era o filho amado em quem ele tinha muito prazer. Então Jesus já sabia já quem ele era. Então, mesmo que veio as setas, os dados inflamados, Jesus ele ainda assim ele não se rendeu, né? Porque ele já sabia, ele já tinha ouvido a voz do Pai. Então que venhamos a realmente manusearmos bem a palavra do Senhor, para podermos ouvir realmente a voz do Pai, para que nós não venhamos a realmente a irmos atrás, né, de palavras, né, que não tem nada a ver com aquilo que Deus já falou já para nós, né, que são os dardos inflamados do maligno, palavras de maldição, palavras contrárias, setas do inferno, que muitas das vezes vêm para poder lançar, né, essas sementes malignas dentro dos nossos corações, mas que quando essas sementes malignas quiserem plantar, né, entrar dentro dos nossos corações, que realmente nós já venhamos atrás já com a semente, né, que é realmente, né, a palavra de Deus, né, firmada, né, dentro dos nossos corações, enraizada dentro dos nossos corações, para que nós venhamos a realmente né, a fazer com que essas sementes elas venham bater e venham voltar. Né? Não que venham realmente entrar dentro dos nossos corações, né? A própria Bíblia fala, né, que tudo tem uma parte da Bíblia que fala, né, que tudo que for bom, que for agradável, que for de boa fama, né, que tiver algum louvor, pensai, né? Então, como é que nós vamos pensar em coisas boas, né? Igual no domingo eu fiz uma live rapidinho falando né, do Salmos 1, né? Que nós venhamos a meditar na palavra de Deus de dia, né, mas e de noite, né? Então, quando nós meditamos na palavra de Deus de dia, né, mas e de noite,
Quando os dados inflamados assim, do maligno vierem, né, isso vai fazer com que eles sejam realmente assim, mais apagados pela nossa fé. Por quê? A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ainda que venham os dados inflamados, eles não vão prevalecer, porque aquilo que vai prevalecer realmente é a nossa fé, né, que foi aquilo que nós fizemos, né, que é o quê? De ouvir a palavra. Então, quando nós ouvimos a palavra, nós temos fé naquilo que Deus fala conosco. Então, seguindo da verdade, couraça da justiça, né, tem capacete da salvação, escudo da fé, calçando a sandália, né, do evangelho da paz, né. Tudo que não adianta pessoas falarem que realmente são de Cristo se realmente elas trazem guerra. A maior prova de que você é de Cristo é quando você realmente você faz aquilo que no sermão das bem-aventuranças falam, né? No sermão da montanha falam, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus, né? Então, temos que ser pacíficos. Ser pacíficos é nós realmente fazermos de tudo para que realmente haja paz, né? Então, se alguém se diz de Deus e que não tem paz e que cria guerra e faz com que haja um ambiente de guerra, esse aí realmente não serve nem bem o Senhor, porque quem serve nem bem o Senhor, ainda que esteja vivendo um ambiente de guerra, ele realmente vai sempre propor o quê? A paz, né? Então, que viemos a estar sempre calçando realmente, como se diz, o evangelho da paz, né? E isso nós conseguimos o quê? Quando nós lemos a palavra do Senhor, né? Porque a própria palavra de Deus fala, né? Quem nos separará, né, do amor de Cristo? Será tribulação? Até já fiz uma pregação já sobre isso, né? Quem nos separará, né, do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, né? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, e nem as do porvir, nem poderes, nem altura, e nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, esse amor nos faz ter paz, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio ao caos, né? Mas e por fim, né, que tem tudo, né, que realmente engloba tudo que eu falei, né, a espada do Espírito, que é, né, a palavra de Deus. Então, quando nós usamos essa arma, que é, né, a espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus, nós realmente conseguimos, né, usar, né, nós conseguimos, né, manusear todas as outras armas, né, porque tudo está dentro da espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus. Então, que venhamos a realmente a nos alimentar mais da palavra do Senhor, né? Muitas das vezes estamos tão dispostos a nos alimentarmos de tantas coisas e nós não temos tempo para poder nós nos alimentarmos assim da palavra, porque o tempo de guerra, né, o tempo de dificuldade, as circunstâncias, os momentos difíceis, todos nós iremos passar, seja aqueles que servem, aqueles que não servem, né? Seja, né, mas se nós não estivermos firmes assim na palavra de Deus, nós iremos realmente sermos consumidos, tá bom? Então, desejo um dia abençoado a todos, né? E fiquem com essa palavra, tá? Que venhamos a realmente a vivermos uma vida que agrada bem ao Senhor e a lermos mais a palavra do Senhor, né? Que quando nós realmente lemos a palavra do Senhor, nós conseguimos realmente apagar todos os dardos inflamados do maligno, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, tá bom? Desejo um ótimo dia a todos e a paz do Senhor.